Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Quem está no fundo consegue me ouvir bem? Ok. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Pai amado, te pedimos neste momento que o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra, para que as nossas vidas possam ser impactadas essa noite e que não saiamos daqui da mesma maneira como entramos, mas que, conhecendo a Tua verdade, possamos ser despertados para ela e possamos, Senhor, viver de uma maneira que te agrade mais para a Tua glória. Tira de nós agora toda distração, todos os pensamentos que não são pensamentos focados na pregação, que o Senhor possa estar nos ajudando a não pensar neles. Ó Deus, e que o Senhor quebrante o nosso coração e abra ele para recebermos humildemente o que Tua palavra quer nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu ouvi uma história há 6 anos atrás, de um homem que teve a sua empresa roubada, os seus empregados mortos. Não obstante, depois de 1 mês, os seus filhos foram almoçar na casa do seu filho mais velho. Aconteceu um desastre, a casa caiu sobre todos, todos morreram. Quando a gente acha que não pode piorar, ele pegou lepra logo em seguida. Também ouvi a história de um homem que, depois de seu amigo ter salvo a sua vida, ele o traiu e o entregou para ser morto em troca de dinheiro. Os irmãos acham que isso é um acontecimento natural ou um acontecimento sobrenatural? Tem mais uma história de um líder de governo que muitos hoje poderiam até chamar de esquizofrenia, talvez, mas em sua casa ele jogava objetos para ferir o seu empregado, simplesmente por inveja, para querer matá-lo. Os irmãos acham que isso são acontecimentos naturais ou acontecimentos sobrenaturais? O primeiro homem que eu contei a história, que perdeu a empresa, teve seus empregados mortos, seus filhos mortos, pegou lepra, era Jó, e foi o diabo que matou todos eles. O segundo homem que foi traído pelo seu amigo foi Jesus,
Foi Judas que traiu e adivinha? Foi o diabo que estava dentro de Judas. O terceiro homem, que era líder de governo e jogava coisas no seu empregado para feri-lo, era Saul. E adivinha? Quem estava dentro de Saul era um demônio, um espírito mau. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, pegando um pouco da ideia dele, nos ensina que um cristão ele pode cair em dois extremos. Às vezes, os cristãos conseguem ver a ação do diabo e dos demônios em tudo que acontece. Qualquer situação com pessoas ao redor da pessoa, qualquer coisa que acontece com ele, é o diabo, é o demônio. Mas, muitas vezes, outros cristãos, e eu me incluo nisso, muitas vezes nós que somos mais tradicionais até, estudamos muito a Bíblia, podemos cair em outro perigo, que é não ver a ação do diabo em nada, e não ver a ação demoníaca em nada. Meus irmãos, Efésios 6, 10 a 18, o texto que vamos pregar, vai nos dar um chacoalhão, e vai nos mostrar que tudo que acontece ao nosso redor, neste mundo, o qual estamos inseridos, o diabo e as forças malignas espirituais estão por trás. O diabo está orquestrando tudo, e nós estamos vivendo em guerra, quer vejamos, quer não vejamos. Como diz Tropa de Elite 2 aqui, para quem já assistiu, o nosso inimigo é outro. E Efésios 6 vai nos ensinar como permanecermos firmes como cristãos, resistindo aos ataques desse inimigo neste mundo que vivemos. Algumas informações para que a gente entenda melhor o texto. Quem escreve essa carta de Efésios é Paulo. Ele estava preso em Roma e ele escreve aos crentes em Éfeso. Quem eram os crentes em Éfeso? Judeus e cristãos. E ele queria ensiná-los o seguinte: os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, Paulo queria ensinar que o evangelho em Cristo nos abençoa e nos une. A segunda metade da carta, capítulos 4 a 6, Paulo queria ensinar, tanto para os Efésios como para a gente, que devemos viver e proclamar o evangelho porque somos abençoados e unidos. Agora o nosso texto de Efésios 6, 10 a 18, um texto de batalha espiritual, está na última parte da carta. Por quê? Porque Paulo, ele quer nos ensinar que nós devemos nos fortalecer em Deus para que vivamos e proclamemos o evangelho enquanto o diabo guerreia contra nós. Devemos nos fortalecer em Deus para que vivamos e proclamemos o evangelho enquanto o diabo guerreia contra nós. Olha comigo os versículos 10 a 13, onde nos versículos 10 a 13 nós vamos aprender quem é o nosso inimigo. Sim, eu e você, discípulos de Cristo, quem é o nosso inimigo e que guerra é essa que nós estamos inseridos, todo discípulo de Cristo. Vamos aprender que o nosso inimigo é o diabo, o nosso objetivo nessa guerra é ficarmos firmes. E como alcançar o objetivo de ficarmos firmes nessa guerra? Usando a armadura de Deus. Leia comigo versículos 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 10, ele começa assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para começar a falar de batalha espiritual, Paulo vai começar dizendo uma frase essencial: crentes, discípulos de Jesus, para vencer na batalha espiritual, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu falei para vocês que Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios.
Por que Paulo estava preso em Roma? Porque os judeus e Roma não queriam que o evangelho se dissipasse, fosse pregado. Os judeus, porque Paulo pregava o evangelho dizendo que qualquer pessoa que não fosse judia podia ser salva. Os judeus não queriam isso. Então os judeus, instigando os romanos, influenciou os romanos para que prendessem Paulo. Até porque os romanos também não queriam um revolucionário. Roma queria paz. Por isso Paulo estava preso. E meus irmãos, Paulo exorta para que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder, porque a luta é espiritual. Paulo sabia que os verdadeiros inimigos não eram os judeus, não eram os romanos. Quem era o verdadeiro inimigo que estava por trás dos judeus e dos romanos? O diabo, orquestrando tudo. Por quê? Porque o diabo não queria que pessoas fossem salvas pelo evangelho sendo pregado. O diabo queria frear o avanço do reino de Deus. É por isso que Paulo estava preso. E nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual, a nossa força não vale de nada. Porque se a nossa batalha é espiritual, as nossas armas não podem ser carnais. As nossas armas precisam ser espirituais. Nossa força não vale de nada. Então, quando é que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder? Como Paulo instrui no versículo 10. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Quando lembramos que não importa a situação da sociedade ou do indivíduo, que o evangelho é poderoso para fazer milagres e mudar cenários. Às vezes olhamos para o mundo aí fora e dizemos, não tem mais jeito. Olhamos para a situação da igreja e dizemos, está perdida, não tem como mudar. Olhamos para a vida de uma pessoa que está afundada no pecado e na bagunça que a própria fez e dizemos, para essa pessoa aí é impossível. Mas nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, quando lembramos e cremos que o evangelho pode mudar qualquer situação. Outra situação, às vezes nós sentimos que não temos força ou capacidade para algum objetivo. Poxa Deus, eu não sou capaz. Eu estou vendo essa situação aqui na minha casa e eu não tenho como mudar isso. Mas quando nós avançamos pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não vemos, convicção das coisas que se esperam. É quando a nossa força vai até um certo limite, a fé avança ainda mais. É quando vemos essas situações que nós não somos capazes, e cremos pela fé e continuamos avançando, que Deus faz um milagre. Eu não estava aqui, eu estava na Bahia, mas eu vi por vídeos, fotos, a EBF, Escola Bíblica de Férias, que aconteceu com as crianças aqui na Ibage de Janeiro. E eu soube como começou. A ideia da EBF começou com 3 ou 4 pessoas daqui da igreja, discutindo como poderia trazer a palavra para as crianças daqui do bairro, em janeiro. Só que não tinha dinheiro e não tinha gente para trabalhar. Mas essas pessoas disseram, vamos fazer assim mesmo. Porque Deus pode fazer muito mais do que nós. Então deram um passo de fé. E dando um passo de fé, Deus levantou pessoas para darem ofertas. E depois pessoas para trabalharem na BF. Com certeza tem pessoas aqui. E foi um sucesso. Foi uma bênção. Porque quando a nossa força acaba, aí é a hora que a fé entra. E aí Deus faz um milagre. Olha os versículos 11 e 12 agora. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Quando Paulo fala nossa luta não é contra o sangue e a carne, o que é sangue e carne? Ora, sangue e carne é o nosso corpo, o corpo humano, composto de carne e sangue. Então Paulo quer dizer o seguinte: a nossa luta, o nosso inimigo nessa guerra espiritual, não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Os principados e as potestades. Principados e potestades quer dizer a liderança. Liderança de quê? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está querendo dizer aqui? Nós cristãos, discípulos de Jesus, a nossa luta não é contra pessoas, seres humanos, mas a nossa luta é contra a liderança deste mundo mal. E quem é a liderança deste mundo mal? É o diabo e seus demônios. Eles que orquestram tudo. Não são os judeus que influenciaram Roma a prender Paulo. Não é Roma. Não é a desunião entre judeus e gentios em Éfeso. Mas é o diabo orquestrando, estando por trás, querendo parar a pregação do evangelho e atrapalhar que os cristãos vivam o evangelho de verdade. Então, o diabo é o verdadeiro inimigo, ele orquestra tudo isso. Aquele vizinho nosso, que do nada, acorda sem motivo, e nos trata de forma extremamente desrespeitosa, quer criar problema com a gente, está extremamente irritado. O que o diabo quer é que a gente revide com a mesma grosseria. Mas o que é que Deus quer? Que a gente tenha domínio próprio e seja paciente. Ou então, aquela confusão. Culpa em você. Você não tem nada a ver, não foi você que fez. E aí o que o diabo quer? Que você se orgulhe, que eu me orgulhe. Não fale mais com ninguém, feche a cara, coloque a culpa em um e outro. E o que é que Deus quer? Que a gente seja paciente e resolva humildemente. Os irmãos estão percebendo situações do nosso dia a dia que muitas vezes a gente ataca as pessoas, mas a gente não para pensar, meu Deus, será que não tem algo espiritual por trás disso? E aí nós perdemos a chance de dar um bom testemunho e de glorificar o nome do Senhor. O nosso inimigo verdadeiro, como eu disse, é a liderança espiritual do mal que está sobre esse mundo tenebroso. E meus irmãos, o sistema deste mundo é feito para ser contra Deus. Olha a cultura desse mundo. Olha a política desse mundo. Olha as ideologias. Olha o sistema financeiro. Olha o sistema de crenças, milhões de religiões falsas. Olha o ateísmo, olha a ciência. Nada é 100% estabelecido para adorar a Deus, mas muitas vezes para afrontar a Deus. Não é verdade? E meus irmãos, aqui eu vou compartilhar algo do meu coração, que é bíblico, tá? Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos sobre como o diabo tem nos atacado sutilmente com entretenimento. Meus irmãos, janelas fechadas não podem ser limpas, copos cheios não podem ser preenchidos, e pessoas que estão, discípulos de Jesus, que estão possuídos de entretenimento inútil, não podem ser possuídos pelo Espírito Santo. Quanto tempo a gente gasta em YouTube? Quanto tempo a gente gasta na internet? Quanto tempo a gente gasta em filme, em série, em novela, em música, em jogos? A gente faz tudo e se dedica a tudo, mas quando é para dedicar um tempo para Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, nós não damos prioridade. Como é que vamos ser possuídos do Espírito Santo se o nosso coração e a nossa mente está sendo possuído por tanto tempo diário de outras coisas? E cada vez mais que nós ficamos entretidos com as coisas deste mundo,
nosso coração fica dessensibilizado com a guerra espiritual. O nosso coração deixa de sentir milhões de almas diariamente indo para o inferno. O nosso coração deixa de desejar Maranata, ora venha o Senhor Jesus, diariamente. Precisamos nos encher do Espírito e ter sensibilidade espiritual. Olha o versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. A minha posição e o que muitos estudiosos na história da igreja acreditam é que o dia mau que Paulo está falando aqui é um dia diferente. Por isso que ele fala dia mau, é um adjetivo, é um dia mau, um dia diferente. O que é o dia mau? O dia mau é o dia que Satanás planeja e investe as suas forças para nos derrubar. E ele ataca de surpresa. Pensem comigo. Nós estamos numa guerra e o nosso inimigo sempre nos ataca pela terra. Ora, então eu vou aprender a me defender pela terra e vou ficar tranquilo. Mas e quando ele me atacar pelo mar? Vai me pegar de surpresa, eu não estou preparado. Vai ser o dia da minha queda. Assim é Satanás. Não é à toa que a Bíblia chama ele de astuto e sagaz. Qual foi o dia mau de Eva? O dia mau de Eva foi quando a serpente apareceu e tentando-a, ela comeu do fruto. E hoje está esse desastre no nosso mundo. Qual foi o dia mau de Davi? Era para estar guerreando. Ficou em casa, no palácio, andando pelo terraço. Viu Batseba tomando banho, adulterou com ela, caiu. Qual foi o dia mau de José? Foi quando ele foi vendido pelos irmãos e se tornou escravo no Egito. Meus irmãos, o diabo vai nos atacar no dia mau, na nossa maior fraqueza. É aquela mulher, aquele homem sedutor, sedutora, muito bonita, muito bonito, que aparece no seu trabalho, no supermercado, com palavras suaves, sendo gentil até demais. E no dia que a gente estiver fraco, a gente cai. É o dia que seu patrão vai chegar alguém no seu trabalho para ver o seu patrão, e o seu patrão vai falar assim: não fala que eu estou aqui não, fala que eu estou em outro lugar. E aí você vai pensar: eu vou ser fiel a Deus ou vou ser fiel ao meu patrão? É o dia que o diabo vai levantar todo tipo de situação problemática para arruinar a nossa vida e fazer a gente se desesperar. É o dia que a nossa casa vai ter um desastre, vai cair metade, vai cair telhado, vai acabar com todo encanamento, a gente vai se encher de dívidas e vamos ser tentados a talvez fazer coisas erradas. Vai ser o dia que você vai no seu médico fazer seu exame de rotina, só mais um exame de rotina, e seu médico vai olhar o exame, o raio-x vai dizer: sei não, parece que temos um câncer aqui, e você só tem mais 3 meses de vida. É o dia mau. E neste dia, é um dia de defesa, é para resistir. Como Paulo disse, nesse dia, depois de vencer tudo, o objetivo é permanecer inabalável. É deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e agradecer a Deus. Deus, eu só tomei ataque de Satanás hoje, mas eu venci, graças a Deus. Esse é o dia que a gente tem que estar preparado, vigiando e orando para não ser atacado de surpresa. Ok, nos versículos 10 a 13 nós aprendemos quem é o nosso inimigo e qual é a guerra em que estamos inseridos. Agora, como é que a gente vai ficar firme? Usando a armadura de Deus. Então Paulo nos explique o que é a armadura de Deus. Ele vai nos explicar nos versículos 14 a 18. Leia comigo versículos 14 a 18. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Alguns interpretam de uma forma ou de outra aqui, mas provavelmente, o que é mais provável, é que, como eu disse aos irmãos, Paulo estava preso em Roma, e provavelmente havia um soldado romano protegendo a cela dele, vigiando ele. E Paulo, ele tinha a liberdade de escrever a carta para os Efésios mesmo preso. E para ilustrar o que seria um cristão vestir uma armadura de Deus para resistir o diabo, ele olha para o soldado romano na frente da cela dele, olha a armadura do soldado romano e começa a ilustrar o que seria a armadura de Deus com a armadura do soldado romano. Então vejamos, são 6 equipamentos que compõem a armadura de Deus: a verdade, a justiça, a preparação ou prontidão do Evangelho da Paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. No versículo 14, Paulo diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Primeiro equipamento, verdade. E Paulo fala: cinjam-se com a verdade. O que é cingir-se com a verdade? Cingir é você pegar um cinto, um cordão e apertar a sua roupa. Vocês sabem que naquela época, até mesmo os homens usavam túnica. Túnica é tipo vestido. Então o soldado romano, para ir guerrear, ele precisava apertar a armadura dele, a túnica dele, com um cordão, com um cinto, para poder se movimentar melhor na guerra. Paulo está dizendo: discípulos de Jesus, cinjam-se, apertem-se com a verdade. O que quer dizer isso? Cingir-se com a verdade é a gente viver uma vida de verdade, para que a gente possa correr e guerrear melhor a guerra espiritual que estamos inseridos. O que é uma vida de sinceridade na prática, Moisés? Uma vida de sinceridade na prática é quando você paga todos os seus impostos certinhos. E aí, quando a fiscalização vem, você não teme, você dá um bom testemunho do Senhor. É uma pessoa que é fiel à sua esposa, ao seu esposo, mesmo quando ela ou ele não está olhando. E por isso você não teme que ele ou ela olhe o seu WhatsApp. É uma pessoa que confessa seus pecados e os abandona. E por isso não teme que ninguém o acuse do que você fez no passado. Afinal, você já confessou e já deixou. Essa pessoa tem a consciência pura e leve. Ela tem ousadia, ela tem coragem para viver uma vida que resiste ao diabo. Afinal, nem o diabo e nem as pessoas podem acusar ela de nada. Depois Paulo fala: e vestindo a couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura do soldado romano, que era feita de metal bem duro, que protegia do seu pescoço até a sua coxa, frente e costas. E o que Paulo quer dizer aqui? Que nós, discípulos de Jesus, temos que vestir a couraça da justiça, ou seja, uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida de retidão. Mateus 5 fala: bem-aventurado, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É a pessoa que não é crente só de boca, de palavra, mas se você olhar o testemunho dela, você vai dizer: esse aí é um crente mesmo. Esse aí é um crente mesmo. E meus irmãos, quão envergonhado é Satanás quando em um ambiente cheio de injustiça, um crente chega, um crente de verdade. Nós ouvimos histórias que muitas vezes o policial não consegue entrar na favela, mas o crente, quando entra para evangelizar, ninguém mexe com ele, porque sabe que ali vive uma vida de justiça. E quando a gente tem aquela reunião no Natal, que a gente tem aqueles nossos parentes que não são cristãos, e aí muitas vezes eles estão ali bebendo, xingando e tudo mais, mas quando a gente que é crente chega, eles ficam constrangidos e até param de beber e de falar palavrão. Porque quando há um ambiente de justiça, e uma pessoa que vive em justiça chega, as pessoas que vivem em injustiça ficam constrangidas. O diabo é envergonhado ali.
Depois Paulo vai falar no versículo 15: tenham os pés calçados com a preparação ou com a prontidão do Evangelho da paz. Prontidão do Evangelho da paz. Ou seja, é o estado de estar preparado ou pronto para o uso da ação. Há discussão aqui do significado do texto também. Esse texto aqui de Efésios 6, 10 a 18 é muito famoso. Mas uma posição que muitos creem é que quando Paulo fala aqui, calcem as sandálias da prontidão do Evangelho da paz, é nós crermos na graça de Deus, que perdoa os nossos pecados, e tira o fardo de pecados de nós, e transforma a nossa vida, e agora nós, tendo a nossa vida transformada pelo Evangelho da graça, a gente proclame esse Evangelho a outros. É por isso que nós ficamos agora prontos para o Evangelho da paz, prontos para falar do Evangelho da paz, porque esse Evangelho transformou as nossas vidas. Olha agora que Paulo fala no versículo 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Naquela época, quando Paulo escreveu, as guerras funcionavam da seguinte maneira, no sentido das flechas. O exército inimigo pegava flechas e molhava as flechas de um líquido chamado piche. E quando você toca fogo no piche, a flecha pega fogo. E o exército inimigo soltava as flechas, mas por causa do soldado romano ter o escudo, a flecha batia e era apagada. O diabo é assim, meus irmãos. Neste exato momento que você está aqui agora, o diabo está lançando talvez flechas em você. Como assim? Sim. Talvez ansiedades. Você não consegue parar de pensar no problema do trabalho. Você não consegue parar de pensar no problema da sua família. Meus irmãos, o diabo está o tempo todo lançando flechas flamejantes sobre nós. É a flecha da lascívia, é a flecha do orgulho, é a flecha do egoísmo, é a flecha da dúvida em Deus, o tempo todo. E como é que nós vencemos as flechas do diabo? Com a fé. Quando nós temos a fé firme no Senhor, essas flechas não nos afetam. Você lembra da situação de Jairo? Quando a sua filha tinha morrido, e ele estava indo com Jesus até a casa dele. Os servos de Jairo falam: pare de importunar Jesus, a sua filha já morreu. Jesus vira para Jairo e fala: não temas, crê somente. A flecha foi lançada em Jairo. Se ele recuasse ali agora, talvez Jesus não faria um milagre. Mas Jesus falou: creia somente. E o milagre aconteceu. A nossa fé vence os dardos inflamados do Satanás. E depois Paulo fala, versículo 17: usem também o capacete da salvação. O verbo usem pode ser traduzido como aceitem. Então, aceitem o capacete da salvação. Meus irmãos, por que é tão importante a gente aceitar a salvação do Senhor e ter ela firme em nós? É a salvação que vai nos dar a certeza e a perseverança em meio às perseguições e quando a gente falhar até mesmo com os nossos pecados. Tem pessoas que às vezes vivem épocas em sua vida que cai toda hora no mesmo pecado. E ela sente até vontade de deixar o Evangelho. Mas se ela tiver a certeza da salvação, que não é porque ela está caindo no pecado que ela perde a salvação dela, ela vai continuar. E ela vai resistir. Ela vai vencer. Às vezes, missionários, pessoas que estão sendo perseguidas, até mesmo ameaçadas de morte. Se você não negar a Cristo, eu vou te matar. Por que é importante a pessoa ter a certeza da salvação nessa hora? Porque naquele momento que ela estiver com a faca no pescoço, ela vai pensar: eu posso morrer aqui, mas quando eu fechar os meus olhos, eu vou estar ao lado do meu Senhor Jesus Cristo. Usar o capacete da salvação. E aí Paulo fala:
Aceitem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que do Espírito? Porque foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. E é o Espírito Santo que nesse momento está aplicando a palavra de Deus nos seus corações, não sou eu. É por isso que é dele, né? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Foi manejando essa espada do Espírito, a palavra de Deus, que a igreja continua impactando o mundo e salvando almas e avançando no reino de Deus por 2000 anos. Tudo passa, menos a palavra de Deus. E acaso não foi dessa forma que Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, não foi usando a espada do Espírito que Jesus venceu? O diabo falava uma coisa, Jesus falava, está escrito. O diabo falava outra coisa, Jesus falava, está escrito. Foi assim que o nosso Redentor, o nosso comandante, usou essa parte da armadura de Deus para vencer o diabo. Versículo 18, Paulo fala, é o nosso último equipamento da armadura. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perdão, não é o último equipamento da armadura, mas quando Paulo fala da oração aqui, ele quer dizer que a oração é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura, pois a própria força do crente não serve. A oração é a energia que capacita o crente, o discípulo de Cristo, a usar a armadura. Eu aprendi uma coisa com o Hilário, muito interessante. Alguns pensam que naquela época os equipamentos dos soldados romanos eram guardados em um lugar, em uma casa, em um alojamento. E com certeza havia alguém, um guardião dos equipamentos. E quando estouravam a guerra, e os soldados romanos precisavam se equipar com a armadura, com certeza eles chegavam lá para receber a armadura. E eles se ajoelhavam. Então estava ali o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, né? Espada, capacete, couraça. Então aquele guardião dos equipamentos pegava cada item e vestia o soldado romano. Que posição é essa? Se não a posição do crente de orar. Pois é quando oramos que não é nós que vestimos a armadura, é quando oramos que Deus vem e veste a armadura sobre nós. É por isso que é tão importante, antes de sairmos para o trabalho, deixarmos Deus vestir a armadura em nós. É por isso que antes de ir para a escola é tão importante deixarmos Deus vestir a armadura em nós. Porque o diabo vai nos atacar, mas nós estaremos vestidos da armadura do Senhor e ficaremos firmes. Meus irmãos, Paulo vai dizer que nós devemos orar em todo momento no Espírito. Ou seja, é todo momento, não é só na hora de comer, não é só na hora de acordar, mas o dia todo. Com todo tipo de oração. Não é só ficar pedindo a Deus, toda oração é para pedir. Não, é para interceder, para confessar, para agradecer. E devemos orar em todo lugar. Não é só no monte, não é só na igreja, é em todo o lugar. E aí ele fala, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por quê? Porque, meus irmãos, se nós somos irmãos em Cristo, então nós somos exército de Jesus. E se um soldado se fere, todo o exército perde. Quando aquele irmão, aquela irmã está fraco, a gente deve sustentar eles em oração, porque o diabo vai atacá-los. Mas se a gente orar por eles, talvez eles fiquem de pé. E amanhã talvez seja a gente que vai estar fraco. E a gente vai precisar da oração dos outros. Então é um ajudando o outro nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual. Indo para a nossa conclusão. 3 lições principais desse texto, para a gente não perder de vista. Primeiro, não ataque
ou foque em pessoas. Lembre-se quem está orquestrando tudo isso por trás, para nem deixar você viver o Evangelho e dar bom testemunho do Senhor, e para paralisar você de pregar o Evangelho. Quem é? Satanás e os demônios. Segundo, viva uma vida de sinceridade. Você pode até falhar, você pode até pecar, mas confesse, mude, viva uma vida de sinceridade, sem esconder pecado, sem esconder seu estilo de vida. Viva uma vida de justiça, cheia de fé no Senhor, guardando a sua palavra, com os joelhos no chão, vestindo a armadura de Deus. E você permanecerá inabalável contra o diabo. Interceda pela igreja. Somos todos um só exército. Se um cai, todos perdem. Se um aqui na igreja adultera, todos nós ficamos tristes e o testemunho da igreja perde. Se um faz uma coisa errada no trabalho, no emprego, todos nós perdemos. Oremos uns pelos outros. Para concluir, eu quero trazer à nossa memória uma coisa importantíssima. E eu quero começar com uma história. Não sei se você gosta de guerra, eu sei que o irmão Cláudio gosta, mas na Segunda Guerra Mundial, aconteceu um dia chamado Dia D, nas praias de Normandia. Eram os americanos contra os alemães. Os alemães tinham tomado a praia de Normandia. E a missão dos americanos era vencer eles nessa praia e tomar as praias. Só que os americanos, eles foram com um pelotão e a estratégia que eles tinham não deu certo. Então eles começaram a ser atacados, perderem homens. Eles estavam ali na beira da praia. Quanto mais o tempo passava, mais o mar ia chegando e ia afogar eles. E os alemães não deixando eles entrarem na praia. Os alemães também tinham ali a melhor metralhadora do mundo na época. Então atirava para todo lado. Os americanos não conseguiam entrar. E aí, cada minuto que passava, mais soldados americanos iam morrendo. Uma observação. O pelotão, a sua maioria era 18, 19 anos. Muitos ali já estavam desistindo da sua vida. Eu vou morrer mesmo. Ficaram amedrontados. Não conseguiam se mover. Mas então, naquele momento de desesperança, um comandante do pelotão, que era o mais velho de todos, ele olhou para aqueles jovens que estavam na beira da praia, tremendo de medo, e disse para eles: jovens, estamos morrendo aqui na beira da praia. Ora, vamos entrar e vamos morrer lá dentro, em cima dos alemães. Então aquele comandante dá um passo à frente, e num ato meio que suicida, ele entra, abrindo o peito para receber as balas, mas ele foi para cima dos alemães. E quando os jovens viram aquilo, eles ficaram encorajados e seguiram atrás do comandante para darem as suas vidas também em prol da América. O fim da história é que eles conseguiram ter um impacto, conseguiram tomar a praia de Normandia, e mudou a Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, desde Gênesis 3 até hoje. Efésios 2, Paulo escreveu que nós vivíamos antes de Cristo, seguindo o curso deste mundo, fazendo as nossas vontades. O espírito do diabo atuava em nós. Estávamos mortos, iríamos para o inferno. A impiedade que existe nesse mundo tenebroso, nós contribuímos para ela. Mas Jesus, estando no céu, olhou para a nossa situação, desceu do céu e falou para Deus o que está em Isaías 59. Se vestiu de justiça, usou o capacete da salvação. Jesus colocou a armadura de Deus em cima dele e falou: eu vou oferecer a minha vida por você, Rosa, por você, Davi, por você, Zé Maria. Jesus deu um passo à frente, quando tudo parecia perdido, abriu o peito, recebeu as balas, morreu por nós e ressuscitou. E agora nesse mundo tenebroso, o qual ele tira a gente do exército do diabo, que contribuíamos para o mal neste mundo, Jesus tira a gente e coloca a gente no exército dele. E agora diz: sejam sal, sejam luz, sejam um freio, sejam a igreja, sejam um freio da impiedade deste mundo. A vitória eu já conquistei, eu vou derrotar o diabo no fim. Mas nesse momento que nós cristãos vivemos neste mundo, a nossa missão, em gratidão que Jesus fez por nós, é pela fé,
sermos sal e luz, vestindo a armadura de Deus, não sendo um cristão comum, não sendo um cristão que gasta todo o seu tempo com coisas inúteis, mas tendo a realidade da guerra espiritual e dando a nossa vida sendo sal e luz, como Jesus deu por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por ter nos salvado. Senhor, eu queria confessar o meu pecado, talvez seja o de outros aqui. Deus, muitas vezes gastamos muito tempo em entretenimento, é o tempo todo em rede social, internet, celular. Dedicamos todo o nosso tempo a trabalho, mas pouco tempo para ser possuídos do Espírito Santo. Não é à toa que muitas vezes, Deus, fraquejamos em resistirmos nessa guerra espiritual. Mas eu peço que o Senhor não nos deixe esquecer desse sermão, não nos deixe esquecer dessa pregação, e que na próxima vez, que muitas vezes perdemos o nosso dia em coisas inúteis, o Senhor nos lembre que o diabo está atrás de nós, está avançando nesse mundo, e que nós precisamos, pela graça, pela misericórdia de Deus, fazer o que Jesus fez, o nosso comandante, dar um passo à frente também, e vestir a armadura de Deus como Ele vestiu, e venceu tudo por nós. Em nome de Jesus. Amém.